Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, hashtag Sextou aqui no Bem Assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui, ó, juntinho com a gente. Se liga só, hoje aqui no programa nós vamos começar esta edição falando sobre tipos de gordura. Será que a gordura ela é uma vilã ou será que ela é uma mocinha, hein? Será que vai depender? Aí já você vai descobrir muito mais sobre isso. Também, gente, vamos ter música, viu? Quem canta pra gente é a cantora Tainá, ela que vai falar sobre o baile da Thay que acontece no próximo final de semana. E aí, para você ficar muito bem informado, né, do que vai acontecer neste final de semana, vamos ter agenda cultural. Muita coisa boa e, como sempre, eu tô contando com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, galera que nos assiste aí, ó, pelo nosso aplicativo da TV Mar e também pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? É muito bom a gente sextar, começar o final de semana aí, ó, com você do outro ladinho da tela. Se liga só, corre lá também para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, tá? Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp. Corre lá, acompanha a gente, tá tudo, ó, passando aqui na sua telinha para você poder conferir. Vamos lá, vamos começar o dia que hoje está cheio de coisa, viu, gente? Se liga. A gente né, que busca uma qualidade de vida mais elevada, está sempre procurando cuidar da nossa saúde. A preocupação com a alimentação, ela acaba sendo, né, fundamental para quem quer sempre estar mais saudável. E as gorduras, elas acabam, né, gente, sendo vistas como vilãs das dietas. Mas será que todas elas são realmente prejudiciais? Será que existe gordura boa? Bem, quem vai explicar tudo isso pra gente aqui é a nutricionista Milena Porto, que já está aqui no estúdio. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, adorei. Muito bom. Vi Milena falando sobre esse assunto, eu disse, vamos levar lá para o Bem Assim, para esclarecer para o pessoal de casa. Mi, para a gente já começar, quais são os tipos de gordura e quais deles são tipos bons e tipos ruins? Quando a gente pensa em gordura, Mara, antes a gente tem que pensar também na fonte. Então, existem duas fontes principais de gordura, que são as fontes vegetais e as fontes animais. Dentro dessas duas fontes, a gente tem os tipos de gordura. Tá. Então, tem os tipos de gordura a saturada, a poliinsaturada ou a monoinsaturada, que são as insaturadas subdivididas nessas duas, e as gorduras trans, tá? Você quer saber a questão dos benefícios. Exato. E qual tipo de gordura seria melhor para a saúde? O que é gordura boa, o que é gordura ruim? A gordura saturada, prioritariamente, ela é a gordura mais vilã, mais característica de gordura de fonte animal, onde a gente tem uma presença maior dela sólida. Então, a gente consegue observar ela mais na temperatura natural, ela é sólida. E a gordura vegetal, ela é mais líquida. Então, as duas têm... o que vai diferenciar em relação ao benefício ou não é a sua composição em relação à quantidade de saturada ou insaturada dentro da fonte. Okay. É um pouco mais complexo do que dizer é uma boa e uma ruim. Todas elas têm uma composição de saturada, polissaturada e mono dentro de todas as fontes. Agora, o que vai diferenciar é justamente isso. Por exemplo, uma gordura prioritariamente saturada vai ser uma gordura mais que vai ter mais malefícios, que vai alterar mais ali o seu perfil lipídico. Já não é tão mocinha, né? Já não é tão mocinha, principalmente a quantidade que você vai consumir. Quando a gente parte para outra visão em relação a isso também, quando você falou assim, será que também nenhuma é boa, ou aquela que não é boa também eu não posso consumir de forma nenhuma, né, cortar totalmente? Não é assim também, tá? A gente precisa ter uma quantidade saudável no consumo. Mas claro que as gorduras poliinsaturadas e as monoinsaturadas, que são aquelas que a gente encontra na gordura do abacate, no azeite, no coco. Então essas são as gorduras mais saudáveis e as tal das gorduras boas para a gente consumir. As gorduras mais, que a gente tem que ter um alerta, né, maior, um cuidado e um consumo mais controlado, seriam as gorduras de fonte animal, como a manteiga, o leite integral, os queijos amarelos, a gordura de uma carne gordurosa. Então isso cabe um consumo no seu plano alimentar, mas o consumo tem que ser bem controlado. Tá. Quando a gente fala de gordura trans,
A gordura trans, ela já realmente é um subproduto, na verdade, ela não é considerada como uma gordura natural da natureza, ela é um subproduto criado pela indústria, que ela passa por alguns processos de esterificação e mudança da sua conformidade química, da sua estrutura química, e ela realmente é uma gordura que não é saudável. Não tem nenhum tipo de estudo que mostre uma quantidade de consumo saudável. Então, essa é zero, se possível. Essa tem que cortar mesmo. Essa, por isso que a gente a gordura vê trans. tantos alimentos, livre de né? trans, Isso, livre exatamente. de trans. Tá? Tem isso. Tá. Você falou sobre alguns dos alimentos, né, em que a gente pode encontrar cada tipo de gordura. E aí me lembrou muito churrasco, carnes. Quais que seriam as carnes, então, que dá pra gente consumir? Que a gente sabe que vai ter aquela gordura que não é tão legal, mas que ainda assim dá pra dar uma consumida. Na verdade, quando a gente pensa num churrasco, a gente tem que pensar, na verdade, quantas vezes vai ter churrasco na sua vida? Né? Tá perto do carnaval, então acho que foi por isso que você já lembrou. Mas não tem, é como eu te falei, tudo na nutrição principalmente é a quantidade, é como, é porquê e até quando, né? Qual é o seu objetivo principal? Então tudo, a gente fala muito que a resposta adorada da nutricionista é depende. Eu posso comer isso, Nutri? Depende, né? Do momento, a quantidade, quantas vezes. Por exemplo, se você já faz um plano alimentar super adequado, você faz exercício, você se alimenta super bem, e tem um aniversário, você adora churrasco, você vai fazer o seu aniversário e vai ser um churrasco. Então não teria problema você consumir a carne que você mais gosta naquele momento, porque é uma coisa pontual. Tá. E as gorduras boas? De que modo a gente pode distribuir ela nas nossas alimentações? Mais diversificado possível. Então, é uma pergunta que eu puxo para a nutrição como um todo. Então, uma alimentação mais variada possível, sempre nutricionalmente, vai ser mais rica. Então, você vai ter mais fontes de vitaminas, mais fontes de minerais, fibras e os macronutrientes todos. Então, diversificar é a palavra de ordem. Então, a gordura do açaí, a gordura do abacate, a gordura do azeite de oliva, extra virgem, principalmente. Ok. Tem uma quantidade de gordura que é recomendada por dia que a gente pode consumir? Por exemplo, o abacate, a gente vê muito, tem vitamina, também tem na salada, né, que o pessoal gosta de colocar ali, né? Na salada. Tem uma quantidade? Tem, tudo tem uma quantidade adequada, vai depender, claro, do seu peso, do seu objetivo para aquele momento, mas quando a gente fala principalmente da gordura saturada, essa sim a gente limita até 10% do VET total da pessoa, do cliente, tá? Da pessoa que quer ter uma alimentação controlada e regulada. Quando a gente fala da gordura trans, como eu falei, é zero. E o resto da porcentagem, da divisão dessas gorduras, desse jogo que a gente sai dividindo, seria o consumo de mono e poliinsaturada. Mas em quantidades, é mais a variedade e o limite da que não é boa. Certo. A gente estava falando sobre cortar totalmente a gordura, né, do cardápio da alimentação de uma pessoa. É prejudicial fazer isso, por exemplo, sem um acompanhamento de um nutricionista? Sim, é bem prejudicial. Principalmente porque existem várias vitaminas que o nosso corpo só consegue absorver na presença de gordura. Sim. E existe também a produção de colesterol e de hormônios sexuais, principalmente. Então, os hormônios sexuais, eles são totalmente dependentes do consumo de colesterol e da presença de gordura. Então, se você não tem gordura na sua alimentação via dieta, se você não tem se você corta totalmente, como é que você vai conseguir produzir os hormônios? E a gente sabe que, vamos falar da testosterona, a gente sabe que a testosterona é um hormônio produzido na presença de colesterol, ele é dependente do colesterol, que principalmente a conformidade dela vai estar ali nas gorduras saturadas, mas lembra da quantidade, a gente não pode exagerar, porque senão a gente já parte para um outro ponto. Então, em vez de você estar ajudando na questão de emagrecimento, de hipertrofia, você vai estar atrapalhando. Está sendo prejudicial, né? Prejudicial. Como também cortar totalmente, você pode acabar não absorvendo aquelas vitaminas que são vitais, vitamina A, vitamina K, vitamina D. Então, elas só são absorvidas na presença de gordura. Se não tiver gordura, não tem vitamina A, D, que é bom para os olhos, para a pele, para os ossos, articulação. Então, são vitaminas hiper importantes. Gente, fiquem bastante atentos. E aí, quando a gente consome muita gordura saturada, além do que a gente pode, além do que a gente deve, o que acontece com a gente? Quais são os malefícios que ela proporciona no nosso corpo? Principalmente vai alterar todo o seu perfil lipídico. Então, aquela história, o meu colesterol ruim está muito alto. Então, a principal vilã responsável por aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, é o consumo exagerado de gordura saturada. E quando você tem um
consumo da gordura saturada numa quantidade boa, aceitável, e você mescla com todas essas outras gorduras, um abacate, um azeite, um óleo de coco, óleo de linhaça, tudo isso é muito saudável, aí sim você vai ter um perfil lipídico saudável. Um HDL bom, um LDL controlado e um triglicerídeo saudável. Tá. E o benefício das gorduras boas seriam a questão das vitaminas, né, que você estava falando. Isso. O consumo, a questão das vitaminas, a questão de você conseguir produzir hormônio. Então, hormônio é vida, se você não produzir... É essencial, né? É essencial. Tá? Se você não tiver a fonte de gordura na sua dieta, você não consegue produzir isso, então a sua tireoide também vai ficar totalmente desequilibrada. Então, a questão do metabolismo, quem controla é a nossa tireoide. E as vitaminas, né? Eu acho que eu falei as vitaminas. Isso. A questão do perfil lipídico, que aí, assim, num extremo onde você tem um consumo exacerbado de gordura saturada, você não tem um manejo saudável das gorduras boas, você vai formar placas de ateromas. Então, o que são aquelas placas que a gente chama popularmente entupir os vasos sanguíneos. Sim. Então, as gorduras ficam no exagero, ela não tem mais onde ficar. Então, ela fica ali no seu abdômen, fica no braço, na perna. Então, você tá ali todo gordinho. Aí, o corpo começa a ter que colocar essa gordura mais em alguns lugares. Então, ela coloca nos vasos sanguíneos. Então, imagine que você precisa passar todo o fluxo sanguíneo, precisa respirar, ventilar, e tá ali uma placa de ateroma, uma gordurinha colada no seu vaso sanguíneo. Tá. Então, isso vai atrapalhar. Você falou sobre o azeite. O azeite, ele é uma gordura boa? Sim, uma gordura boa. Mas aí tem uma dúvida. Geralmente, quando o pessoal vai esquentar, diz, vai aqui fritar uma carninha, vamos falar assim, uma carninha aqui no azeite. Aí tem esse mito, também não sei se é mito, se é verdade, de que quando o azeite ele chega a uma determinada temperatura, ele já não se torna uma gordura boa, ele se torna uma gordura ruim. Isso é verdade? Isso é mentira, Mi? Vamos esclarecer? É verdade em partes. Vamos tentar entender. Isso. Mas é exatamente isso. Uma gordura virgem, um azeite extra virgem, uma gordura que não é uma gordura refinada, pense, ela foi extraída de uma forma a frio, ela não usou nenhum tipo de temperatura. Sim. Ou artifício da indústria para ser extraída. Ela apenas pegou as olivas, espremeu ali e deixou o caldo escorrer. Então, aquilo ali é um azeite extra virgem. Esse azeite ele é para ser consumido de ideal natural, de uma forma in natura, sem aquecimento, tá? Se você escolher for fazer algum aquecimento, um ovinho, Sim. né, uma coisa mais rápida, não tem tantos problemas, porque ali ele não vai tem uma coisa chamada de temperatura da fumaça. Quando você chega num óleo na temperatura da fumaça, ele perdeu toda a sua estrutura, ele realmente sai a fumaça, então ele esterificou. Ele produziu algumas substâncias que não são benéficas para o nosso corpo. Certo. Então, se você vai fazer um ovinho, rapidinho, não tem problema. Mas se você vai grelhar alguma coisa que vai passar mais tempo, vai fritar, aí não é ideal você usar o azeite extra virgem. Tá certo. Questão do óleo de girassol, que é geralmente o que as pessoas mais consomem. Qual que seria bom para substituir ele? Você falou sobre o óleo de linhaça também. Vamos falar dessas substituições para ajudar o pessoal de casa? Em relação a que momento? Ao cozimento? É isso, o cozimento. Cocção? Isso. Tá. Se você vai usar, vai fazer uma fritura, vai fazer Sim. acho que é uma fritura, né? Mas que vai demorar mais tempo ali de cocção. Você precisa usar um óleo que tenha um tempo de fumaça maior. Que ele tem uma resistência maior ao calor. Sim. Quem consegue fazer isso? As gorduras de fonte animal. Então, a banha de porco consegue fazer isso. Banha de porco, então, é bom? No consumo, ela é prioritariamente gordura saturada. Certo. É aquela história, a quantidade e o momento, tudo isso. Mas ela pode ser utilizada. Pode sim ser utilizada. E ela tem uma resistência bem maior à temperatura. Como o óleo de soja também tem uma resistência maior. A perder transformar em esterificar e produzir substâncias nocivas ao nosso corpo. Então, gente, tudo vai depender do tempo, né? Do momento, da quantidade, tá certo? Pra gente fechar, Nutri, o nosso papo, vamos reforçar as principais dicas. Vou dar um desafio, 3 dicas. 3 dicas que são essenciais quando a gente fala de tipos de gordura para a nossa alimentação. Tá, 3 dicas importantes. Primeira dica, então pensar
para que você vai querer usar aquilo? Aí eu quero usar um óleo para comer uma salada. Na salada, então você vai usar o óleo extra virgem, um óleo de melhor qualidade, um azeite de melhor qualidade para usar frio, principalmente aquele que tem uma acidez mais baixa. Então, menos 5 já está uma acidez muito boa, 0,5 já está uma acidez excelente para você consumir in natura. Então, para que você vai usar aquele momento? Qual é o momento que você quer usar? A segunda dica, tentar mesclar realmente na sua alimentação diversificar o consumo das gorduras. Então, tentar utilizar realmente um azeite bom, uma gordura do abacate, uma gordura do açaí, uma gordura do óleo de coco. Então, mesclar, não ficar em uma coisa só, tá? A terceira dica, eu acho que seria ter cuidado com todo o contexto geral. Então, você ter uma alimentação saudável, de uma forma completa dos macronutrientes, você tem a prática de exercício físico para que você tenha uma boa absorção uma boa distribuição dessa gordura, uma boa metabolização dessa gordura. Acho que é isso, Mara. Seria mais em relação às dicas, você diversificar, você ter o cuidado nas quantidades, né? Principalmente da gordura saturada. E a gordura trans, fazer o possível para não consumir. Pronto, muito bem. Fechamos aí com as dicas. Mi, contatos, redes sociais, pessoal de casa que está nos acompanhando, né, que tem se interessado aí pelo bate-papo, até mesmo tem outras dúvidas, como é que eles podem fazer? Eu tenho o meu Instagram, que é Milena Porto Nutri, tudo junto. Milena com Y, tá? Sim, Milena com Y. Já tá aqui. Milena Porto Nutri no Instagram. E eu estou em produção de um site, mas ainda é surpresa, ainda não saiu. Acompanhe. Tá para sair, vai ser bem legal, tem um blog, tem várias informações, tá? Mas é isso. E eu tô no consultório sempre, tá? Meu consultório é aqui perto, até da TV Mar. Então no consultório e espero todos vocês para tirar mais dúvidas, se for possível. Bem. Então acompanhem, viu, gente? E tá rolando desafio, né, Mi, lá? O pessoal já tá se mobilizando. Tá. Estamos fazendo um desafio que é o incentivo da prática tanto da alimentação saudável quanto ao exercício físico. Então, tentar incorporar no dia a dia mais isso. Então, beber mais água, conseguir fazer algum exercício todos os dias, ter um benefício na sua saúde, conseguir incorporar coisas saudáveis na sua rotina. Muito bem, fica aí. Então, vão lá acompanhar, que vocês vão ver que é muito legal. Obrigada mais uma vez, tá? Bom dia pra você. E olha só, você que tá aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Rápido intervalo comercial, daqui a pouco tô de volta.